Daniel, capítulo 9. Aqui nós temos a oração de Daniel pelo povo. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre a importância de nós orarmos uns pelos outros, de nós orarmos pela igreja. Nós estamos nesse mês falando sobre oração, e há muitas orações na Bíblia, e essa oração de Daniel estabelece um padrão para nós. Daniel era um homem de oração, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia. E ele vai nos dar aqui alguns princípios para nós podermos orar pela igreja. E se Deus quiser, nós vamos terminar esse culto de joelhos aqui, intercedendo pela igreja, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelas famílias da igreja que estão passando por lutas, por tribulações. Tá certo? Vamos fazer uma leitura alternada desse texto, dos versos de 1 até 19. Para os irmãos participarem comigo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente.
Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Juntos, verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Meus prezados irmãos, o versículo-chave para nós entendermos a oração que fez Daniel, para nós compreendermos os princípios que estão ensinados aqui nessa oração, está justamente no versículo 17. Leia comigo, por favor, o versículo 17 de novo. Ele é o versículo-chave para nós entendermos o texto. O que é que diz aí? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Preste atenção que aqui nesse texto, Daniel está dizendo que ele está orando, ele está suplicando pelo santuário do Senhor, pela igreja do Senhor, pelo povo do Senhor, que está o quê? Assolado. Essa expressão assolado aqui é algo que está destruído, é algo que está, de uma certa forma, desconstruído, em ruínas. A ideia aqui é que o povo de Deus estava debaixo da opressão dos inimigos. Essa expressão se repete no versículo 18 com outra palavra, no hebraico, porque a palavra assolado é a mesma coisa do versículo 18 para a nossa desolação. Desolação. Desolação é ausência completa de consolação, de alegria, de satisfação, etc, etc, etc. Trazendo essa ideia para o contexto de hoje, eu quero convocar a igreja hoje à noite para nós orarmos uns pelos outros, para nós orarmos pela igreja de Pinheiros, para nós orarmos pela igreja presbiteriana do Brasil, porque nós estamos passando por um momento de desolação. O que significa isso? Significa que nós, apesar de bênçãos materiais, apesar de coisas boas que têm acontecido, aqui, ali e acolá, nós precisamos de um avivamento espiritual. Nós precisamos de uma restauração espiritual. Nós precisamos de encorajamento espiritual. Nós precisamos sair desse estado de letargia e de apatia que tem acometido a muitos. Muitos estão desanimados, muitos estão apáticos por questões de finanças, por questões econômicas, por questões de desemprego, por questões de relacionamento interpessoais, por brigas dentro da família, por problemas de todo tipo de origem. E isso tem abatido a igreja do ponto de vista o quê? Espiritual. E a Bíblia, Daniel vai nos dar aqui o contexto histórico. Ele está aqui, meus amados irmãos, no contexto do ano de 586, final do período de 586, quando o Império Babilônico destruiu o reino sul. E ele foi levado cativo. E durante aquele período ele viveu na Babilônia. Tentaram fazer dele um cidadão babilônico, tentaram implantar nele um chip babilônico, tentaram revestir, mas ele continuou um homem crente. E nesse texto aqui, ele vai fazer essa oração, e é uma oração de intercessão. Intercessão. Agora, veja no texto que ele vai nos dar aqui, pelo menos
4 pistas importantes para nós orarmos pela igreja, para nós orarmos uns pelos outros. A primeira delas está no versículo 2, lá no versículo 2. Primeiro princípio que ele vai nos dar aqui. Ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, cerca de 70 anos. Que livros são esses? De onde foi que ele recebeu essa informação? Através do profeta Jeremias. E ele então vai colocar como pano de fundo, ou como base da sua oração, aquela informação que está na Escritura, o quê? Sagrada. Ele vai orar a partir da informação bíblica. E meus amados irmãos, Deus fala conosco através da Bíblia. Deus nos fala e quer dirigir a nossa vida através dos mandamentos. Deus quer dirigir a nossa vida, quer que nós façamos a sua vontade através das ameaças que existem na Bíblia. Mas Deus também quer que nós oremos a partir da Bíblia as suas promessas. Aquilo que Ele quer fazer por nós. E aqui tem uma coisa que Jesus vai nos colocar lá no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 7. Grife esse versículo na sua Bíblia. João 15, 7. O que diz aí a palavra de Deus? O que diz? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, pedireis o que quiserdes, e vos será. Presta atenção, se eu permaneço nas palavras de Deus, se as palavras de Deus, ou se a revelação de Deus, se a Escritura Sagrada é a base do meu fundamento, se eu permaneço na palavra, se eu estou edificando a minha vida na palavra, e se essa palavra que eu estou sobre ela permanece em mim, ele diz, pedireis o que quiserdes. É uma promessa de Deus. E Daniel está nos ensinando aqui a orar. Não orar vagamente, não orar difusamente, orar de acordo com a palavra de Deus. Olhar para a nossa situação, olhar para o nosso contexto, olhar para o que está acontecendo na nossa vida, nas famílias da igreja, no nosso país, e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você for observar, meus amados irmãos, essa prática de oração, abra a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3. O mandamento de Deus, o imperativo apostólico, o apóstolo Paulo coloca aqui, Colossenses 3,16, diz assim, habite ricamente em vós a palavra, o quê? De Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E depois disso, ou por causa disso, ou baseado nisso, instruí-vos, aconselhai mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele o quê? Graças a Deus, Pai. E aqui ele está falando de vida com Deus, de vida devocional, de vida de oração, de vida de louvor. E isso tem que estar fundamentado, baseado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então como é que nós vamos orar pela igreja? Como é que nós vamos orar uns pelos outros? Nós vamos orar porque a palavra de Deus está dizendo que nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros porque a palavra de Deus diz
que quando nós oramos uns pelos outros, isso agrada o coração de Deus. Quando nós oramos pela igreja de Deus, nós estamos fazendo aquilo de mais importante que nós podemos fazer pela igreja de Deus. Mas volta lá para Daniel. Oremos pela igreja assolada. A partir dos livros, a partir da palavra de Deus. Mas os versos 4 a 15, você vai, ou 4 a 14, mais ou menos, 4 a 14, você vai descobrir uma coisa muito interessante aqui. É que Daniel, a partir da Escritura Sagrada, e olhando para a sua realidade, Deus vai dar discernimento para ele, e ele vai entender que aquela situação de desolação, que aqueles 70 anos do cativeiro foi por causa do pecado e da desobediência, o quê? Do povo. Por que que a igreja sofre, irmãos? Por que que nós sofremos? Porque nós obedecemos a Deus. Aqueles que querem viver piedosamente sofrerão o quê? Perseguições. Por que que nós sofremos? Porque Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós passaremos por aflições. Mas por que que nós sofremos como igreja? Porque muitas vezes nós estamos o quê? Desobedecendo a Deus. Deus não está ocupando o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. E Daniel então vai colocar aqui, ele diz, no versículo 4, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Versículo 5, temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido à palavra, não demos ouvido aos profetas. Temos ouvido, mas nós não estamos praticando, nós estamos dando ouvido àquilo que Deus está nos comunicando, nos falando. E é interessante, irmãos, que Ele vai nos ensinar aqui a orar. E aí você diz, pastor, mas isso é complicado mesmo. Eu queria que você abrisse lá em Zacarias, capítulo 12. A partir do versículo 10. Por que que a gente sabe que a gente precisa orar e a gente não ora? Por que que a gente sabe que nós precisamos de oração, e que se nós orássemos mais, nós seríamos mais abençoados, mais íntimos de Deus, e a gente não consegue? E a oração que eu quero fazer, essa eu não faço. Mas a não oração que eu não quero fazer, essa eu não faço. A gente vive essa angústia da ausência da oração. E veja o que Zacarias capítulo 12 vai dizer a partir do versículo 10. E aqui dá para a gente pedir a Deus nessa noite, Senhor, eu não quero orar, para mim está tudo bem, está uma beleza. Mas se o Senhor quiser, derrama sobre nós o quê? Um quebrantamento, um espírito de oração. Veja o que Zacarias vai dizer aí. Versículo 10, lê comigo. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantaleuão como quem pranteia por unigênito, e chorarão por ele como chora amargamente pelo seu. Presta atenção, Deus está dizendo que vai derramar sobre a casa de Davi, sobre a cidade de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas. E nós vamos olhar para Jesus, nós vamos olhar para a cruz,
E nós vamos olhar para Deus, e esse olhar para Deus vai produzir em nós um quebrantamento espiritual. É algo sobrenatural, porque a gente canta, né? Muitas vezes sobre a cruz, mas a gente não entendeu e não experimentou ainda a profundidade da cruz, o preço da cruz, o que os meus pecados foram colocados sobre Jesus Cristo, e por Ele, pelas suas pisaduras, e todo o sofrimento que Cristo carregou foi por causa dos meus pecados. Isso tem que produzir em mim e em você um profundo quê? Quebrantamento espiritual. E é tão bonito esse texto. Chorarão por ele. E veja no versículo 11, por favor, veja lá no versículo 11 de Zacarias 12. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Hadad-Amon, no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte. A casa de Davi, ou seja, a casa do rei. A casa de Natã, a casa do profeta. A casa de Levi, a casa do sacerdote. Versículo 14. Todas as mais famílias, cada família à parte, suas mulheres o quê? À parte. Haverá um quebrantamento familiar. Todas as famílias estarão em oração para que Deus possa purificar, perdoar, restaurar a situação da nossa igreja e da nossa nação. Vocês estão entendendo, gente? Diz amém quem está entendendo aí. Nós precisamos fazer um movimento de oração familiar. Cada família. E ele vai enumerando aqui cada família. Depois de passar por toda a liderança, ele diz: todas as mais famílias, cada família à parte, cada família buscando a Deus, cada família no culto doméstico, cada família orando. E você vai ver o que vai acontecer. E veja no capítulo 13, versículo 1, o que ele vai dizer aí. O que dizia aí? Lê comigo, 13:1 de Zacarias. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Ah, louvado seja Deus. Há uma fonte que desce da cruz, que jorra da cruz, que vai limpar a casa de Davi, que vai purificar. O sangue de Jesus Cristo vai nos purificar de todo o quê? Pecado. Haverá uma limpeza completa nas famílias, na igreja. Nós seremos completamente purificados. Há essa promessa, essa certeza que Deus está nos dando aqui no texto. Mas voltamos lá para Daniel, capítulo 9. Terceira maneira da gente de orar pela igreja desolada. A primeira é orar de acordo com a Bíblia. Segundo, orar confessando os nossos o quê? Pecados. Orar com quebrantamento. Para de olhar para o pecado do outro. Para de olhar para o problema do outro. Para de orar para a família do outro. Olha para a sua casa, olha para os seus problemas. Conserta a tua casa, conserta a sua vida. Antes de você ficar preocupado com a vida do outro, põe a sua vida em consagração diante de Deus. Mas terceiro lugar, veja aí no versículo 15. Versículo 15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido o quê? Perversamente. E aí ele vai dizer uma coisa muito forte aqui. Ele diz: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Não é só sobre a justiça, sobre todas as tuas justiças. Aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais se tornaram Jerusalém, o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós.
E aí ele vai dar um checkmate em Deus. Ele vai enquadrar Deus no bom sentido, não determinar. Mas ele diz no versículo 19, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. E age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados o quê? Pelo teu nome. E aqui ele vai nos dar um princípio muito forte, que é, nós temos que orar por amor do nome de Deus, por amor da glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus não seja escandalizado, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Senhor, restaura a nossa sorte, muda a nossa história, muda a nossa vida, restaura a nossa vida, por amor do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, porque nós somos conhecidos como crentes, nós somos evangélicos, nós carregamos o teu nome, nós abrimos a boca para pregar, para falar, para testemunhar, dizendo que nós somos isso, que o Senhor é o nosso Deus. Então, por amor do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, faz isso. Perdoa-nos, ouve-nos, atende-nos. Age, Senhor, age. Abra a sua Bíblia, lá no Salmo 85. Salmo de número 85. Nesse mesmo contexto. Os filhos de Coré, o departamento de música da igreja lá de Jerusalém. Ele faz uma oração para Deus no Salmo 85, verso 4 a 6. Lê comigo aí, o que é que diz? Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Vivifica-nos, restaura-nos, para que nós possamos, ou que o Senhor possa ser a nossa o quê? Alegria. Ele está orando aqui por avivamento, por restauração. Veja lá no Salmo 80, vira a página, Salmo 80. Versículo 18 e 19, lê comigo, o que é que diz aí? E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos o quê? Salvos. Que coisa maravilhosa. É por amor no nome de Deus, é para a glória de Deus. Jesus diz: tudo quanto pedistes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado, o quê? No Filho. Mas eu quero terminar, irmãos, dando um quarto princípio aqui. Quarto princípio, que eu acho maravilhoso. E esse texto, ele tem sido usado na história dos avivamentos, dos grandes avivamentos na história da igreja, para motivar o povo de Deus a orar pela igreja, pelo avivamento. Se você observar bem, o profeta vai usar algumas vezes aqui, um advérbio de tempo. Versículo 17, ele diz o quê? Agora, pois, ó nosso Deus. Agora, pois. Agora, Senhor. Não dá para esperar mais. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para a semana que vem. Agora, Senhor. Versículo 19. Você vai observar que todos os verbos estão no presente. Ouve, perdoa, atende-nos e age. E ele completa: não te retardes por amor, o quê? De ti mesmo.
Senhor, não dá mais para esperar. Tem que ser agora. Tem que ser hoje. Tem que ser essa semana. A tua igreja está assolada. Há problemas, há lutas, há dificuldades, há desencanto, há esmorecimento, há desconsolo, há desespero, há angústia. E meus amados irmãos, eu quero dizer para você que a gente pode arrumar todos os pastores, os melhores pastores do mundo para colocar hoje, para pastorear as lutas que o povo de Deus está enfrentando aqui em Pinheiros e em outras igrejas, que nós não vamos conseguir, não dar conta. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de uma visitação de Deus. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Deus é quem vai fazer essa obra. Amém? Só o bom pastor. Só o bom pastor. Porque há casos que chegam para mim como pastor, que quando a pessoa conta, eu fico pior do que a pessoa. Aí eu digo, vamos nós dois pular a ponte juntos. Onde é que está aí? Está desse jeito. As lutas, os problemas, as angústias. São angústias mentais, são angústias emocionais, são angústias de todo tipo. Parece que Deus resolveu, nessa geração, angustiar as pessoas. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas está infeliz. Não é problema econômico, financeiro. Às vezes a causa de tudo é a finança. É problemas de relacionamentos conjugais, de lutas. E Satanás tem atacado a igreja de uma forma tremenda, impiedosa. E nós temos que orar. Então eu quero convidar você para que juntos agora vamos formar novamente as duplas de oração. E eu quero pedir, semana passada eu quero pedir 3 irmãos, um jovem, certo? Uma mulher e um homem, para a gente orar. Vocês preferem orar de joelho ou orar de pé? O que vocês querem? Hein? De joelhos? Então de joelho é melhor, vamos ajoelhar. Agora, como é que eu faço? Eu escalo, é melhor, né? É melhor escalar? Fica esperando, ninguém ora. Aí dá aquela angústia. Vou pedir ao presbítero Ricardo para representar o presbítero Teruia, para representar os homens. Vou pedir aqui para a Benice orar, representando as mulheres. Cadê o presidente da mocidade? Você vai orar representando a mocidade. Vamos derramar o nosso coração na presença. Então, quem está com o microfone já passa para as pessoas. Quem vai orar primeiro vai ser o Eduardo. Vamos lá. Nosso Deus querido, nessa noite nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor seja sempre louvado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a consolação. E nós confiamos em Ti. Ó Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar, ó Deus, de não haver força nenhuma em nós, haver até falta de fé, ó Pai, o Senhor nos ama, o Senhor nos segura pelas nossas mãos, ó Pai. O Senhor nos levanta quando estamos prostrados, e o Senhor é sempre amoroso, carinhoso. O Senhor é eterno conosco, ó Pai. Apesar, ó Pai, das nossas transgressões, dos nossos pecados, apesar de afligirmos, ó Deus, a Tua santidade diariamente, o Senhor nos ama. O Senhor é o Pai presente, aquele que nos disciplina, mas aquele que nos carrega nos Teus braços. E por isso, louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha com Teu Santo Espírito, que o Senhor nos inflame, o Senhor nos quebrante, que o Senhor faça grandes coisas na nossa vida, ó Pai. Mas Te pedimos humildemente nessa noite, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a buscar-Te em oração, a querer o Senhor mais do que os prazeres do mundo, a nos
derramarmos diante de Ti, Senhor, humildemente, reconhecendo que nada somos e o quanto precisamos do Senhor. Por isso, Pai, derrama graça sobre o Teu povo nessa noite. Ó Deus, nos dá saídas, nos dá soluções, quando nós estamos tão perdidos, tão desorientados, tão desesperançados. Faz um milagre, Senhor, em nossas vidas, é o que nós pedimos nessa noite. Humildemente, Pai, confiando apenas em Ti, na Tua força, no Teu poder, nas Tuas promessas, na Tua palavra. Ó Deus, destrói o nosso ego, destrói, Senhor, a nossa autoconfiança, destrói, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti. Mas Te pedimos, ó Deus, nessa noite, afasta todo o mal da Tua igreja, afasta o mal das nossas famílias, das nossas casas, mas que nós sejamos, ó Pai, um povo alegre, corajoso, um povo que prega o Teu Evangelho, que faz discípulos. Ó Pai, mostra-nos a nossa verdadeira identidade. Nós não queremos ser fracos, não queremos ser sempre bebês na fé. Nós queremos crescer, Senhor. Nós queremos que o mundo Te conheça. Nós queremos ser esse povo que o Senhor quer que nós sejamos. Opera em nós, ó Pai. É isso que nós pedimos nessa noite, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Por isso, Senhor Deus, a nós só nos cabe corar de vergonha mesmo. O Senhor tem a justiça, a fidelidade, soberania. Nós nada somos, ó Pai. Nós não temos nada para Te oferecer. Mas nós queremos, Senhor Deus, alçar as nossas vozes nesta noite, diante do Teu trono de graça, e implorar a Tua misericórdia, ó Pai. Precisamos de Ti. Nós estamos tão distantes de ser a pessoa que o Senhor quer que sejamos. Estamos tão distantes de ser os filhos que o Senhor merece, Pai. Mas que o Senhor nos faça mais parecidos com Jesus. Esteja nesse momento, ó Pai, tomando a Tua igreja nas Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Que possamos Te obedecer, ó Pai. Sabemos que este é o Seu desejo. Rituais religiosos, ó Pai, não Te agradam. Nós não queremos estar aqui cantando, abrindo a Tua palavra e a nossa vida ser uma vergonha para Ti, ó Pai. Nós queremos que o nosso testemunho fale alto. Nós queremos, Senhor Deus, que a Tua palavra possa ser aberta através da nossa vida, através do que somos lá fora, Pai. Que as pessoas possam ver Cristo na gente. Que as pessoas possam ver, Senhor Deus, a alegria que temos de pertencer ao Teu povo. Que as pessoas possam ver, Senhor Deus, que andamos de acordo com o Teu querer santo. Que a nossa boca possa ser limpa, Senhor Deus. Que o Senhor possa limpar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a nossa vida possa iluminar este mundo, ó Pai. O Senhor esteja, Senhor Deus, nos perdoando, fazendo com que nós possamos ter esta vida que o Senhor requer de cada um de nós. Como igreja, Senhor Deus, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados. Nós Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja atuando aqui, do maior ao menor, que sejamos um único coração, que tenhamos o Teu coração, Senhor. Um coração dadivoso, um coração fiel, um coração de justiça. Que nós possamos fazer diferença onde o Senhor tem nos colocado, onde o Senhor tem nos plantado. Que nós possamos fazer diferença, ó Pai. Que o Senhor tire de nossa boca o silêncio. Nós temos nos ocultado, ó Pai. Nós temos sido agentes secretos. Mas nós queremos, Senhor Deus, a partir de hoje, a partir de agora, proclamar a Tua palavra. Se preciso for com as nossas palavras, mas que mais que as nossas palavras, que a nossa vida, Senhor Deus, fale de Ti. Que nós saiamos daqui diferentes, ó Pai, não como nós entramos.
Que nós não sejamos ouvintes esquecediços, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra. Que tudo que nós cantamos aqui, nós possamos viver de verdade, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, ouvindo a voz do Teu povo. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, santificando o Teu povo. Esquece, Senhor Deus, os nossos pecados. Lança eles no fundo do mar. Não olha para eles, Senhor Deus. Não usa, Senhor Deus, da justiça para conosco, mas usa a sua misericórdia, a sua graça. Precisamos de Ti, precisamos dela, ó Pai. Nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. E é por Ele, Senhor Deus, e através do sangue dEle que nós ousamos te pedir. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa petição. Somos o Teu povo, sabemos que o Senhor nos ama. Nós amamos o Senhor também, que possamos mostrar isso, Senhor Deus, a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, estamos aqui hoje, Senhor, reunidos na Tua casa, diante da Tua santa presença. E assim como o apóstolo Paulo, Deus, que disse em uma das suas cartas, por esta causa eu me ponho de joelhos. Senhor Jesus, a sua igreja se põe de joelhos hoje aqui, Deus. Nós nos colocamos de joelhos hoje aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Deus, para exaltar o Teu nome. Nós te glorificamos, Senhor, por quem Tu és, porque Tu és um Deus santo, Tu és um Deus puro, Tu és um Deus tremendo, Deus, que não contempla o mal, que não contempla o pecado, que se ira contra toda impiedade e injustiça. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és um Deus reto, Senhor. E nós te pedimos hoje aqui, Pai, a Tua igreja te pede hoje aqui, Senhor, destitui do nosso meio o pecado, destitui do nosso meio, Senhor Jesus, as nossas iniquidades, e dá vitória hoje para o Teu povo, Deus, sobre o pecado em Cristo Jesus, Senhor. Nos liberta, Senhor Jesus, dos nossos pecados, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Nós somos carentes do Senhor, Deus. Mantenha essa igreja quebrantada, Senhor. Levanta essa igreja viva e operante no poder do Teu Santo Espírito, para testemunhar do Teu poder, para testemunhar de Cristo Jesus, para atendermos o nosso chamado, Deus, e atendermos o nosso compromisso de fazer discípulos nas nossas universidades, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor, levanta essa igreja, aviva essa igreja, Senhor, que nós venhamos caminhar na força do Seu poder, que nós venhamos caminhar intrépidos para testemunhar do Senhor, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Deus. Faz-nos luz, faz-nos sal para este mundo, Deus, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Arrebata para Ti louvor e glória através dessa igreja, Senhor, e que o Teu nome em tudo seja glorificado, que o Teu nome em tudo seja honrado, Deus, por amor de Ti, Senhor, por amor de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, Senhor. Faz outra vez, Senhor Jesus, o que o Senhor fez na antiguidade. O Senhor é o Deus que fez, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que fará. E nós te pedimos hoje, pelo nome de Jesus, aviva a Tua obra e faze-a conhecida ainda nos nossos dias, Senhor. Não permita que a nossa geração passe. Não permita, Deus, que nós venhamos passar sem ver o mover da mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja de Cristo Jesus, sobre a nossa nação, Senhor. Nós te pedimos, Deus, faz de novo, faz outra vez. Nós somos carentes do Senhor, nós necessitamos do Senhor, Deus. Comove o nosso coração, desperta a Tua igreja, Deus. Tira-nos do comodismo, tira-nos da apatia, tira-nos da letargia, Deus, e nos levanta, Senhor. Levanta como geração relevante para essa nação, para o Brasil, Deus.
Ó Deus, temos pecado e pecado contra o Senhor. Temos pecado diante da tua face, Deus. Tendes misericórdia de nós, tendes misericórdia da nossa nação, tendes misericórdia do Brasil, Senhor. Que sejamos nação feliz por ter-te como nosso Deus, como nosso Senhor, como o Rei da nossa nação. E nós te pedimos, Senhor, glorifica o teu nome e purifica a nossa nação de toda impureza e injustiça, Senhor. Nós te pedimos isso hoje aqui, Deus. Levanta jovens que são cheios do teu Espírito, Deus. Levanta homens e mulheres corajosos, Senhor Deus, que caminham na força do teu poder, Deus. E que nós sejamos geração que glorifica o teu nome, geração que ama o Senhor de todo o coração, força, entendimento, de toda a nossa alma, Deus. Que o Senhor cumpra a tua vontade no nosso meio de sermos um, como Cristo é um com o Senhor. Que nós venhamos viver a bênção da mutualidade, Deus. De chorar a tristeza um do outro. De nos alegrarmos com a alegria um do outro, Deus. De sermos suportes um para o outro. De sermos motivo, Deus, de edificação para a vida um do outro, Deus. Realiza essa obra maravilhosa aqui nessa igreja, Deus. Para a honra e glória do teu santo nome. Para a exaltação do nome de Cristo Jesus. Por meio de quem oramos. Ó Senhor, faz de novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.